fazendo novas todas as coisas. A verdade é que desde que o pecado entrou no mundo, as coisas envelhecem rapidamente. Você deixa uma carne fora da geladeira e logo ela apodrece. Mesmo dentro da geladeira as coisas apodrecem, as coisas ficam velhas. Desde que a maldição entrou no mundo por causa do pecado, as coisas apodrecem e envelhecem. A evolução diz que as coisas eram piores, menores e foram ficando melhor. Mas a verdade é o contrário. Deus criou tudo bem, perfeito, mas as coisas foram ficando piores. A maior evidência que tudo envelhece somos nós. A gente luta, a gente não gosta, a gente tenta cobrir os cabelos brancos, mas a gente está envelhecendo. Eu não me sinto velho, eu me sinto novo. Nunca me sinto velho. Essa semana que vem eu vou fazer 55 anos, mas sinceramente eu não me sinto com 55 anos. Na minha mente eu tenho 30 e pouco. Sério, na minha mente eu tenho. Não estou mentindo, eu estou no púlpito. Na minha mente eu tenho 30 e pouco. Eu não me sinto com 55. Não me sinto mesmo. Mas aconteceu uma coisa no Brasil interessante. Lá na praia do Recreio, onde nós ficamos, tem uma pedra enorme, um morro muito bonito. Ele é separado da água, você tem que passar pela água um pouquinho, tem um morro. Há mais ou menos alguns anos atrás eu quis subir naquele morro e eu fui com algumas pessoas que estavam visitando com a gente. Eu fui até a metade, mas não fui até lá em cima. Essa semana, mais ou menos 2 semanas atrás, meu filho estava lá. Felipe tem 32 anos, nosso filho, e ele disse assim: pai, está na minha lista de coisas que eu quero fazer, eu quero subir lá e eu quero filmar lá de cima. Eu disse: eu vou com você. E a gente então decidiu ir e deixamos as nossas esposas, nossas netinhas, e nós atravessamos. O mar estava muito bravo. Só para você chegar em cima da rocha, nós precisamos de ajuda, tanto ele como eu, de subir. Mas tinha uma pessoa lá que nos ajudou a subir, e fomos na rocha. E a gente vai subindo, e passamos da metade onde eu tinha ido, e olhamos, e quando eu cheguei mais ou menos, talvez uns 10 metros da onde você sobe para chegar lá em cima, eu olhei e vi que para chegar lá em cima você tem que subir através de uma corda, tem uma corda pendurada. E no Brasil aquelas coisas são interessantes, a corda estava cheia de nó. E eu pensei assim: será que esse negócio é seguro? Aí meu filho olhou para mim e falou assim: pai, você quer ir ver? Eu falei assim: filho, fala o seguinte, vai na frente que eu vou atrás. Aí o Felipe foi subindo e falou assim: mas se você não quiser. Eu falei assim: não, vai na frente que eu vou atrás. Aí eu falei assim, fiquei pensando, vi o Felipe subindo, e eu vi que ele teve dificuldade para subir naquela corda. E eu falei: sabe uma coisa, eu vou. Aí quando eu estava indo assim, tinha muito americano subindo, e a maioria dos jovens tem uma comunidade perto, e muitos jovens da comunidade e que não tem muita educação, mas descendo, e eles olhavam para assim: tio, o senhor vai subir mesmo, tio? O senhor vai subir mesmo? Até aí estava bom, tio, o senhor vai subir, estava bom. Eu falei: sabe uma coisa, eles estão me desafiando, eu vou subir. Aí eu fui mais um pouquinho. Aí depois veio um grupo de jovens, e aí engraçado que eles têm uma coisa agora, que eles começaram a me chamar: ô mais velho, você vai subir mesmo? Eles me chamam de velho: ô mais velho, você vai subir mesmo? Eu falei assim: poxa, esse negócio de mais velho, eu vou subir mesmo. Aí eu fui até quase chegar na rocha. Aí veio mais uns 3, falaram assim: mais velho, você vai mesmo, o negócio tá feio lá em cima. Aí eu parei para pensar, falei: sabe de uma coisa? Se eu cair lá de cima, eu vou estragar minhas férias. Eu vou complicar todas as coisas, vai ser ruim para minha esposa. Eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou ser sincero para vocês: em muito tempo eu não me senti velho, até naquele momento. Eu senti: rapaz, eu não tenho mais 30 anos não. Você, na sua cabeça é 35, mas não sobe não. E eu fiz uma decisão. E eu cheguei lá embaixo e falei: Tereza, aconteceu? Ela falou assim: ainda bem que você não foi. Você fez a decisão correta, fiquei contente. Mas independente se você sente velho ou não, a verdade é que está todo mundo envelhecendo. Até você que tem 15, 16, passa rápido. Eu estava na internet olhando uma foto de um pastor que na época ele já tinha sido, ele foi missionário em Angola, ele foi missionário em Moçambique, voltou para o Brasil, tinha 15 anos. Eu estava olhando a foto dele, o homem, ele é escuro, então a pele dele é bem conservada. E ele, então, tinha uma foto, eu olhei para ele e falei assim: poxa, você está muito bem. Porque eu me lembro dele, na época eu era da igreja de São Cristóvão. E ele falou assim: Fernando, estou com 70 anos.
Aí na minha cabeça eu falei, pô, 70 anos. Mas aí na minha mente eu falei, ok, quando eu tinha 15, ele tinha 30. E ele já tinha feito muita coisa, mas hoje ele está com 70, como é que o tempo passa rápido? Então, a evidência que as coisas estão passando, apodrecendo, e nós estamos envelhecendo muito grande. Mas existe uma promessa de Deus. Deus diz, eu vou fazer todas as coisas novas novamente. Eu queria que você fizesse um favor para mim, eu queria que você ficasse de pé e abrisse a sua Bíblia. Nós vamos fazer diferente hoje. A gente vai abrir nossas Bíblias no livro de Apocalipse, capítulo 21. Se você não tem uma Bíblia, abre o seu aplicativo. Você tem telefone, contanto que você não usa a internet durante a mensagem, você está ok, usa o seu aplicativo. Apocalipse, capítulo 21. Eu queria que a gente lesse juntos a palavra de Deus. Vai ter alguns momentos que eu vou pedir na mensagem para você ler o que está sendo projetado, mas agora eu só queria que você prestasse atenção na leitura, porque é uma passagem maravilhosa que nós estamos chegando no final da nossa série e no final do livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, verso 1 a 8. Então vi, verso 1, novos céus, nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, o mar já não existia. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Verso 3, eu ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais Ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. E aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas. E acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Disse-me ainda, verso 6: está feito. Eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isto. Tudo isto. Eu serei seu Deus, ele será o meu filho. Os covardes, incrédulos, depravados, assassinos, que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. E aí a leitura da palavra de Deus. Vamos orar. Eu queria incluir nessa oração, irmãos, três áreas importantes. Nós brasileiros sabemos que o Brasil está passando por um momento difícil. As Olimpíadas foram um sucesso, mas a presidente Dilma está fazendo um julgamento e amanhã ela vai estar perante o Senado e o voto do impeachment acontecerá. Vamos orar pelo Brasil. Esse ano os Estados Unidos está tendo uma concorrência para a presidência, é tempo de eleição. Vamos orar para Deus colocar o presidente certo. Nós vamos orar também por esse mundo. A Itália foi triste o que aconteceu na Itália com esse terremoto, cidades inteiras foram destruídas. E na Síria está acontecendo uma guerra terrível, independente do que você pensa sobre Assad, sobre os refugiados, está acontecendo terrível. Essa semana crianças morreram por bombardeio do governo do Assad. É uma confusão, é Rússia, Estados Unidos, o Estado Islâmico, Síria, Israel, terrível. Hoje, crianças estavam havia um funeral, e eles tocaram bombardeio em cima do funeral, mais crianças morreram. Vamos orar para Deus ter misericórdia. Oremos então, Pai querido, em nome de Jesus, nós oramos nesse momento, por a nação, os países do mundo. Começamos orando pelo Brasil, Senhor, ó Pai, nesse processo de impeachment da presidente. Senhor, ó Pai, tem misericórdia daquele país. Senhor, como eu li e coloquei na newsletter, Senhor, mais da metade do Senado do Congresso está envolvido em corrupção. Pai, Senhor, a situação política é triste. A nossa esperança está em Ti, Senhor. Tem misericórdia do Brasil. Oramos por esse país, para que Tu colocares na presidência desse país a pessoa certa, Senhor. Ó Pai, trabalha, tira a política e faz a Tua vontade.
Senhor, tem misericórdia da Itália nesse momento, que isso seja, Senhor, um despertar para tirar da idolatria, Senhor, para tirar, Senhor, de tudo que não provém de Ti. Tem misericórdia das pessoas que estão, Senhor, em luto nesse momento. E na Síria, Senhor, tem misericórdia do que acontece ali, Senhor, ó Pai. Tem misericórdia, Senhor, por esse mundo. E nós te pedimos em nome de Jesus, e todos digam amém. Podemos sentar, queridos. Há uma correlação muito interessante entre o primeiro livro da Bíblia e o último livro da Bíblia. O primeiro livro da Bíblia é, claro, Gênesis, e o último é Apocalipse. Então a Bíblia são 66 livros, Gênesis o primeiro, Apocalipse o último, e eles não estão nessa ordem por acaso. Gênesis fala do início, Apocalipse fala do fim. Gênesis fala do princípio de todas as coisas, da criação. Apocalipse fala da nova criação. Os primeiros 3 capítulos de Gênesis são o fundamento da Bíblia. Nos primeiros 3 capítulos de Gênesis, nós lemos que no princípio criou Deus os céus e a terra. E Deus então criou todas as coisas, criou o cosmos, criou o mundo, criou o universo. E depois dele criar o mundo e o universo, ele criou a terra, e aqui ele colocou o ser humano criado à sua imagem e à sua semelhança. O ser humano é criado à imagem e semelhança de Deus. E Deus criou o ser humano para se relacionar com ele. O propósito da criação dos seres humanos foi de relacionamento. Deus queria que os seres humanos estivessem se relacionando com ele, em comunhão com ele. Por isso, todos os dias Deus descia. Deus queria vir abaixo, Deus queria estar aqui e queria estar em comunhão com o homem. E Deus deu ao homem o direito de escolha. A razão que Deus deu ao homem direito de escolha, porque para que tenha amor tem que haver escolha. É impossível amar sem poder escolher. Eu amo a Tereza e Tereza me ama, mas nós fizemos essa escolha. Ela não foi obrigada a me amar. Eu não fui obrigado a amá-la. Nós escolhemos amar um ao outro. Nós escolhemos amar a vocês, e vocês escolheram a me amar. Amor é importante, mas a escolha é importante para o amor. E quando a escolha há riscos, e nesse risco o homem escolheu o mal. Quando o homem escolheu desobedecer a Deus, houve então o início do pecado. O pecado entrou no mundo, e com o pecado veio a maldição. E a maldição veio sobre tudo que Deus criou. E essa maldição, a consequência dela foi, primeiro, a separação, morte, separação de Deus. O homem agora está separado de Deus, exemplificado quando o homem é expulso do jardim. Não pode mais comer da árvore, não pode tocar na árvore. E há um querubim dizendo: você não pode entrar mais aqui. Então, essa é a história do livro de Gênesis. E entre o capítulo 3 de Gênesis até Apocalipse, nós temos um intervalo que é chamado a história da redenção. A partir do capítulo 4 de Gênesis até o livro de Judas, que é a última epístola, é a história da redenção. É a história de como Deus, em Jesus Cristo, resolveu reconciliar o mundo a si mesmo. O homem pecou, Deus quer reconciliar. Deus poderia, porque Ele é Deus, pode fazer todas as coisas, Ele poderia simplesmente falar uma coisa: você não quer me servir não? Então eu vou exterminar com vocês, e eu vou fazer uma outra criatura que vai me amar, que vai me adorar, ou eu fico com os anjos, porque eles já estão com a santidade confirmada. Mas Deus disse: não, eu vou redimir. Jack Hayford, um pastor do sul da Califórnia, da igreja quadrangular, ele disse uma vez o seguinte: ele disse assim: é mais fácil criar do que redimir. Ou seja, Deus podia simplesmente criar, mas redimir é o difícil. Redimir é trazer de volta, redimir é fazer coisas novas, redimir é reconciliar. Então, de Gênesis 4 até Judas é a história da redenção do homem, da reconciliação. Gênesis capítulo 4, começando no verso do capítulo 11, nós temos a história das nações, a história de Noé, as histórias das nações, a chamada de Abraão, e Deus escolhe uma nação chamada Israel. Israel não é escolhida por ser melhor do que as outras nações, pelo contrário, eram tão mal quanto os outros, mas eles seriam um veículo, canal pela qual Deus enviaria o seu filho. Deus viria a essa terra, estaria aqui conosco, e nós estaríamos então relacionando com Ele. E desde Gênesis até Malaquias nós temos a história de Israel. Quando você chega no livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelhos, é a história da redenção em Jesus Cristo. O verbo se faz carne. No princípio
era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez, nele estava a vida era a luz dos homens. Diz assim: e o verbo, a palavra, logo se fez carne, habitou entre nós. Então Jesus vem à terra através do nascimento na Virgem Maria, vive entre nós, faz maravilhas, e o clímax é a cruz. Ali Ele morre por nós, ali Ele dá a sua vida por nós, Ele ressuscita, e Ele diz assim: olha, todas as pessoas agora que olharem para a cruz, todas as pessoas que clamaram a Ele, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nos volta, estabelece a igreja, o livro de Atos, e manda que a igreja agora proclame a vida eterna, a mensagem do Evangelho. Então Atos e Romanos, as epístolas, contam a história da igreja, como é que a igreja tem que fazer para proclamar essa redenção, essa história de como Deus está reconciliando o mundo. E aí a gente chega no livro de Apocalipse, e o pastor Max pregou 2 mensagens em Apocalipse, o pastor Márcio uma. E se você olhar o livro de Apocalipse, muitas pessoas têm muita dificuldade, porque é chamado escritura apocalíptica, que é uma escritura usada na época, que usa muitos símbolos, e os símbolos são repetitivos, e os símbolos eles se misturam, e às vezes por isso que fica difícil de ler, mas John Stott fez bem fácil para nós. E ele diz o seguinte, que o livro de Apocalipse, ele relata de várias formas a mesma história, a história entre o advento e a parúzia. Advento, a primeira vinda de Cristo, parúzia, a volta de Cristo. Então, as igrejas representam esse período, os 7 selos representam este período, as 7 trombetas representam este período, as 7 taças da ira de Deus representam este período. O que Deus está fazendo desde a vinda de Jesus, quando Ele veio em Belém da Judéia, até a sua volta, quando Ele virá e colocará o seu pé sobre o Monte das Oliveiras. E aí o capítulo 20 termina com uma distinção de vida e morte, que na verdade é a mesma coisa que você encontra em toda a Bíblia. Deus diz em Deuteronômio: eu coloco perante vocês a vida e a morte. Escolha a vida, mas a escolha é de vocês. Ele deu essa escolha a Adão, Ele deu essa escolha a Eva, Ele dá essa escolha a todas as pessoas. Eu coloco perante vocês a vida e a morte. Para você ter vida, você precisa de ter o seu nome escrito no livro da vida. E para ter o nome escrito no livro da vida, você tem que aceitar o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz. Você tem que aceitar a história da redenção. Você tem que aceitar que você não pode se salvar sozinho, que os seus esforços não são suficientes, que você precisa de depositar a sua confiança na cruz de Cristo e pedir que Ele lave o seu coração, limpe você. Todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. E se você não tem o seu nome no livro da vida, é morte. Muito interessante que vida e morte na Bíblia não é definido da forma que nós entendemos. Morte para nós é cessar de viver. Na Bíblia não, morte é separação. Morrer é estar separado. E existe uma morte muito pior do que a morte física. A morte física nada mais é do que a alma e o espírito saindo do corpo, separando do corpo. A morte espiritual, chamada segunda morte, quando uma pessoa vai ficar separada de Deus para sempre. Esquece agora as imagens simbólicas do inferno. O inferno é separação de Deus eternamente. E vida eterna é estar com Deus eternamente. Jesus define vida eterna assim, João 17,3. A vida eterna é esta: conhecer a Ti só como Deus verdadeiro, Jesus, Teu Filho, a quem Tu enviaste, para sempre em relacionamento. Então, nos capítulos 21 e 22 de Apocalipse, João usa 3 metáforas, 3 símbolos, e são 3 símbolos diferentes para falar da mesma coisa. Ele usa a figura de uma cidade que ele chama de Nova Jerusalém. Ele usa a figura de um jardim. Ele não dá o nome de Jardim do Éden, mas é claro que ele está pensando no Jardim do Éden, o paraíso
onde tem a árvore da vida, e ele usa a figura do casamento, na intimidade mais profunda do noivo e da noiva, agora casados. E todas essas três metáforas ele usa de uma forma incongruente. A gente pensa que ele está falando de uma coisa, depois ele fala de outra. Ele fala muito isso em Apocalipse. Ele diz assim: olha, ele é o leão, quando você olha é o cordeiro, e são símbolos. Mas todos esses três símbolos, a cidade, o jardim, o paraíso e o casamento, a intimidade, está falando da mesma coisa: relacionamento com Deus para sempre. Deus, a ideia que a gente tem do céu é que a gente vai subir. Quando eu falo assim, gente, vamos para o céu, vamos subir. Não, não, não. De acordo com essa passagem, o céu é Deus vai descer, o tabernáculo de Deus estará aqui conosco para sempre. Essa visão muda completamente. E aí, no verso 5, que eu só tenho tempo para falar do verso 5, eu tenho poucos minutos, ele faz essa afirmação. Quem é que faz essa afirmação? É o próprio Deus. Aquele que está sentado no trono, verso 5 diz assim: olha, João escreve, verso 6, as palavras que eu estou falando para você são verdadeiras e dignas de toda a confiança. Escreve aí, é Deus falando: eu estou fazendo novas todas as coisas. Eu estou fazendo novas todas as coisas. Eu queria que a gente gastasse uns 10 minutos para falar de duas palavras nessa frase. Primeiro, a palavra novas. Por isso eu sublinho ela: eu estou fazendo novas todas as coisas. Se você entende um pouquinho de português, você sabe que novas aí é um adjetivo. E o adjetivo ele muda então a palavra, ele dá qualidade a alguma coisa. As coisas serão feitas novas. No português nós temos a palavra nova, e essa palavra é muito boa, mas a Bíblia não foi escrita em português. A Bíblia foi escrita em grego. E eu não falo isso para impressionar, mas para enfatizar. Existem duas palavras gregas que nós traduzimos no português para novas. Uma é a palavra grega neos, N-E-O-S, neos. Neos em grego significa novo, mas neos significa novo, novinho, novinho em folha. Nunca foi usado. É como se você comprasse um carro 0 km, ele é neos. Você vai para uma casa que ela nunca foi habitada por ninguém, ela é neos. Você comprou uma roupa que nunca foi usada, ela é neos. Você entra num prédio novo, ele é neos, porque ele foi construído do nada. Existe uma outra palavra, que é a palavra kainos, K-A-I-N-O-S, que também significa novo, mas no sentido de ser restaurado, feito novo novamente. Quando nós compramos essa igreja não era neos, mas nós gastamos um dinheiro. Ela foi construída em 1900 e pouco, 1918. Nós gastamos um dinheiro, fizemos uma reforma, houve um incêndio, reformamos novamente e fizemos um kainos. Ela se tornou nova novamente. Para você entender isso, eu quero mostrar uma passagem que Jesus usa. Ele falava aramaico, mas foi escrito em grego. Esses dois adjetivos em um só versículo. Mateus capítulo 9, verso 17, você conhece a passagem? Jesus está falando sobre o jejum, e ele diz assim: olha, não se põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se o fizer, a vasilha arrebentará, o vinho se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, põe-se vinho novo, a palavra grega é neos, em vasilha de coura nova. No português é a mesma palavra, mas no grego é a outra palavra, kainos. E ambos se conservam, é claro. Não é que você, toda vez que você tem vinho novo, você precisa de uma vasilha nova, senão você teria que comprar uma vasilha toda vez que você tem um vinho novo. Não, não. Você põe vinho novo, neos, sempre em vasilha kainos, restaurada, renovada, em boas condições, porque senão o vinho se estraga. Bem, por que eu estou falando isso? Porque quando Deus fala assim, estou fazendo novas todas as coisas, a gente precisa saber qual a palavra sendo usada. Porque se for neos, significa o seguinte: se for neos, eu estou fazendo novas todas as coisas, significa então que Deus vai destruir tudo. Deus vai destruir quando Ele voltar à terra, tudo será destruído, e Deus vai fazer uma nova coisa, algo novo que não é igual ao que nós temos hoje.
Então, a maioria das pessoas tem essa ideia de céu. O céu é totalmente diferente do que a gente tem aqui. O céu não tem nada a ver com isso. O céu é rua de ouro, o céu é maravilhoso, não tem nada a ver com isso. Mas se for neós, está correto. Mas se for kainós, não está correto. A palavra usada em Apocalipse 22:5 é a palavra kainós. Estou fazendo kainós, novas todas as coisas. Então agora eu entendo o seguinte: que quando o fim das coisas acontecerem, não significa que Deus vai destruir tudo. Deus não vai destruir São Francisco, é muito bonito para ser destruído. Deus não vai destruir nunca a cidade maravilhosa. Ele vai acabar com o Pão de Açúcar, de jeito nenhum. Aliás, o Cristo está lá olhando para ele. É uma brincadeira, é o Cristo Redentor. Deus não vai destruir. Deus vai renovar todas as coisas. Deus vai restaurar todas as coisas. John Stott nos ajuda a entender isso. Olha o que ele falou, e é muito importante. Ele diz assim: é importante, portanto, afirmar que a nossa esperança cristã não é de um céu etéreo. A palavra etéreo vem de éter. Éter é algo que desfaz, é algo romântico, algo que vai desaparecer, que a gente não consegue entender. Não, a nossa esperança não é de um céu etéreo, mas de um universo restaurado, que se relaciona ao mundo presente pela continuidade, mas também pela descontinuidade. E ele continua dizendo, e aí você entende claramente, ele diz assim: olha, o cristão individualmente é uma nova criação em Cristo. É a mesma pessoa, porém transformada. O corpo ressurreto será o mesmo corpo com sua identidade intacta, porém revestida de novos poderes. E a conclusão é o seguinte: assim também o novo céu e a nova terra não serão, importante isso, não serão um universo substituto, mas um universo regenerado, purificado de todas as imperfeições atuais. Deus vai tirar toda a maldição. Deus vai tirar todas as coisas. Deus vai restaurar a terra, irmãos. Deus vai restaurar esse universo. O que Deus criou lá em Gênesis não vai ser destruído para sempre. Vai ser restaurado, regenerado. Deus vai remover a maldição. Isso é maravilhoso. Eu vou fazer tudo kainós. Eu vou restaurar todas as coisas. Tudo que foi castigado pelo homem, tudo que foi destruído pelo homem, Deus vai restaurar. Essa é uma afirmação importante sobre o meio ambiente. Nós queremos um meio ambiente saudável, nós queremos água saudável, nós queremos... A Baía de Guanabara é uma linda baía, mas totalmente poluída. Você vai em países do mundo lindos, mas Moçambique é um país lindo, mas totalmente poluído, destruído pelo homem. Deus disse: um dia eu vou restaurar todas as coisas. A segunda palavra que eu quero chamar a atenção para vocês é a palavra todas. Estou fazendo novas todas as coisas. Todas significa o que, pastor Fernando? Significa exatamente isso. Começando com a terra e os céus. Essa semana teve um terremoto na Itália. Toda vez que é um terremoto eu fico ligado. Por quê? Porque a Bíblia diz, no livro de Romanos, Paulo diz o seguinte, só para você ouvir. Ele diz assim: a natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, e ela geme até agora com dores de parto. Ou seja, quando a maldição veio ao mundo, o pecado veio ao mundo, não só afetou os seres humanos, afetou tudo que Deus criou, começando com a terra. Então, quando há um terremoto, quando há desastres naturais, é a terra gemendo, é a terra dizendo: nós precisamos ser restaurados também. Tudo que Deus criou é perfeito. Tudo que Deus criou foi feito lindo. Deus está restaurando os animais. A Bíblia diz no livro de Isaías que os animais selvagens vão se tornar domésticos. Deus vai salvar até a barata. Deus vai salvar todos os animais, os insetos mais terríveis. Nós chegamos em casa ontem, meu pai foi nos buscar. Pastor Miguel ficou lá em casa juntamente com a sua esposa e filha durante essa semana. E meu pai chegou e falou assim: olha, hoje, antes de ir embora, a filha do pastor Miguel achou uma cobrinha que está aqui. Ela conseguiu matar, ela está ali, o saco está ali, alguém que quer botar lá fora.
E aí ninguém queria botar, porque quem quer pegar cobra mesmo morta? Mas você sabe que Deus vai restaurar até a cobra. Tudo vai ser restaurado. Deus vai restaurar todas as coisas, queridos. A Bíblia diz que Deus vai restaurar. E à medida que a gente vê um terremoto, a gente sabe que a terra está gemendo, que Jesus está perto de voltar. E Jesus diz em Mateus 24 que antes da sua volta haveria atividade de terremotos ainda maior. Essa semana 2 em Mianmar, na Itália, Jesus está perto de voltar. O que está acontecendo na Síria é triste, porque a Bíblia diz no livro de Eclesiastes que Deus fez todas as coisas perfeitas, mas o homem criou muitas invenções, o homem destruiu tudo. Eu fiquei muito comovido. Eu coloquei na página da igreja com a foto dessas duas crianças. Essas duas crianças são dois irmãos na Síria, que vivem numa cidade não muito longe de Damasco, e foram bombardeados, perderam seus pais. Eles eram 3 irmãos, eles perderam um irmão, e você assiste o vídeo, você vê os dois chorando, falando uma língua que eu não entendo, mas você sente a linguagem da dor. Crianças que estão submetidas a uma guerra por causa do que o homem está fazendo, por causa do abuso do poder. Essa foto ficou viral na internet, da criança chamada Omar. Essa criança foi pega depois de um bombardeio na cidade onde ele vivia. Toda a sua família morreu, seu irmão morreu. Graças a Deus ele foi salvo. Ele é um dos refugiados. E a gente fica pensando assim: o que será dessa criança? Eu coloquei na newsletter da igreja o que está acontecendo no Brasil. É muito triste, gente, é muito triste. Mais da metade, a gente fica olhando assim, mas de acordo com a Veja da semana passada, a corrupção, ela pega todos os níveis. Tanto a presidente que está sendo julgada é culpada, como o presidente interino também. Há provas que ele também participou dos mesmos esquemas. É muito triste. Enquanto isso, as crianças não têm hospital. Enquanto isso, a educação é precária. O que o mundo está vivendo? O que a pessoa está pensando? Nós estamos destruindo todas as coisas. Eu vou dizer para vocês, se a gente depender de uma eleição, se a gente depender do Congresso americano ou brasileiro, ou o que for, de qualquer nação, nós estamos realmente destruídos. A nossa esperança está em Deus. A nossa esperança está em Jesus Cristo. A nossa esperança está na promessa que Deus vai fazer novas todas as coisas. Há uma promessa para cada um de nós. A gente termina essa série com uma segurança tremenda. Uma segurança tremenda. Olha o que Deus diz no verso de número 4. Diz assim: olha, Ele, João está falando do que está sentado no trono. Diz, olha, Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Queridos, eu creio de todo o meu coração que essa promessa será cumprida em breve. A volta de Jesus, ouça por favor, a volta de Jesus está perto. Jesus está perto de voltar. Tudo nos mostra que Cristo está perto de voltar. E quando Ele voltar, Ele vai enxugar dos olhos toda lágrima. Ele vai fazer todas as coisas novas. Capítulo 22 faz uma afirmação tremenda, diz assim: já não haverá maldição nenhuma. Ele vai quebrar todas as maldições, porque Ele diz: estou fazendo novas todas as coisas. Novidade, essa restauração será futura, começa agora. Ela começa com a nossa decisão. Deus coloca sobre todos nós, e vocês que estão assistindo em casa, se você está assistindo é porque Deus quer falar contigo. Ele coloca sobre nós um aviso e uma promessa. O texto termina dessa forma, com um aviso e com uma promessa. Vamos começar pela promessa primeiro. Diz assim a promessa: disse-me ainda, está feito. Sou o alfa, o ômega, o A e o Z, e tudo que está entre o A e o Z. Sou o princípio, eu sou o fim. A quem tiver sede, que sede é essa? Sede de justiça, sede de voltar, sede de ter Deus do seu lado, sede de servir ao Senhor. Quem tiver sede, eu darei de beber gratuitamente da fonte da água da vida. Você não tem que pagar. Você não tem que fazer promessa, você não tem que conquistar, é sua de graça, se você tiver sede. O vencedor, quem é o vencedor?
Apocalipse 2:3 diz: o vencedor é aquele que perseverar até o fim. O vencedor é aquele que não negar o meu nome. O vencedor é aquele que me testemunhar lá fora. O vencedor é aquele que irá contra a maré. O mundo está indo de um lado, mas ele vai para o outro. O vencedor é aquele que é sal. O vencedor é aquele que é luz. O vencedor é aquele que não é crente de nome, mas vive a palavra de Deus na sua vida. O vencedor é aquele que, não importa se as pessoas estão fazendo tudo errado, ele faz o que é certo. O vencedor é aquele que decide que vai servir a Deus de verdade. O vencedor, Deus promete, herdará tudo isso. O que é tudo isso? O novo céu e a nova terra. Relacionamento comigo, vai entrar na cidade, vai beber da água da vida, vai entrar no paraíso, vai estar em comunhão comigo como a noiva com o noivo. Eu serei o seu Deus, ele será o meu filho. Mas também existe uma palavra muito interessante: o aviso. O verso 8 diz que o aviso é o seguinte: mas os covardes, a Almeida traduz os tímidos. Quem é covarde ou tímido? É aquele que sabe a verdade, mas não quer viver a verdade. É aquele que sabe o que é certo, mas não quer viver o que é certo. É covarde, é tímido. É covarde porque não quer lá fora viver os princípios de Deus. Covarde. E o incrédulo é aquele que não acredita. Depravado. O que é o depravado? É aquele que não tem moral, que não importa com o que a Bíblia diz. Você pensa que São Francisco é ruim na área de lesbianismo e homossexualismo? O Brasil está muito, muito pior. Muito pior. As coisas que eu vi no Brasil, eu nunca vi aqui na Califórnia. Está muito triste. Droga, maconha é tão ruim como qualquer outra coisa. Maconha, a cocaína, a vida dissoluta, depravado, assassino, os que cometem imoralidade sexual, a palavra é porneia, tudo que é contra o casamento, o adultério. Eu perdi. Eu amei ver Bolt correndo daquele jeito, mas quando eu soube o que ele fez lá no Brasil, eu perdi a admiração por ele. Imoral, não importa se ele corre, se ganhou medalha de ouro, se é imoral, a Bíblia diz, a não ser que se arrependa. Imoralidade, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Isso é linguagem simbólica. Aí você tem o que significa lago de fogo e enxofre. Aí a explicação é a segunda morte, separação. O céu é estar com Deus para sempre, o inferno é separação para sempre. E aí no finalzinho do livro de Apocalipse existem 2 versículos que não pode passar batido. Depois dele dar o aviso e a promessa, eu queria que você prestasse atenção, já estou terminando. 2 versículos, capítulo 22, não pode passar batido. Versos 10 e 11. Então ele disse: não cele as palavras da profecia deste livro. O tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça. Continue o imundo na imundícia. Continue o justo a praticar justiça. E continue o santo a santificar-se. Ou seja, Deus está falando: olha, a escolha é de vocês. Eu coloco perante vocês um aviso e uma promessa. Se você quiser continuar na imoralidade, continuar fazendo o que é errado, não importa se você está vindo na igreja domingo de manhã ou não, isso não vai te salvar. Não é eu estar aqui que vai te salvar. É você saber se você está vivendo como verdadeiro cristão. Então, continue o ímpio no céu, o injusto a praticar justiça, o imundo na imundícia, mas o justo continue praticando justiça. Continue o santo, a igreja, a santificar-se. Eu queria que você fizesse um favor para mim concluir. Eu quero concluir diferente o sermão de hoje, a mensagem a sério. Eu queria que todos ficassem de pé, por favor. E nós vamos terminar a mensagem de hoje e essa série lendo o finalzinho do livro de Apocalipse juntos. É assim que a Bíblia termina. Walter, por favor, querido, obrigado. Eu queria que você lesse comigo com a voz bem alta as palavras que terminam
o livro de Apocalipse, juntos. Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, e assim têm direito à árvore da vida, e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Bem alto para terminar. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: sim, venho em breve. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. E todos digam: amém. Um grande aplauso ao Senhor. Aleluia. Eu quero chamar os líderes do altar que estejam aqui na frente. E eles estão aqui na frente com o propósito não de orar para te abençoar. Eles estarão aqui na frente com o propósito de orar para ajudar a você a ter certeza que você fez a escolha correta. Há pessoas que estão aqui nessa manhã que se Jesus vier hoje, você não vai entrar. Você não vai, porque você não está vivendo uma vida correta. E Ele mandou eu pregar essa mensagem para te dizer: não se acovarde, não seja incrédulo, vale a pena servir ao Senhor. Há pessoas que precisam de vir a uma dessas pessoas e dizer assim: ora por mim, ora para que Jesus possa me guardar. Eu quero que a gente saia daqui, queridos, da forma que a gente saiu do segundo culto, do primeiro culto, aliás, com uma certeza absoluta que essa promessa vai acontecer em breve. Mas hoje Deus coloca a escolha perante nós. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Pai querido, muito obrigado por esse ano, desde agosto do ano passado até hoje, quando nós cobrimos toda a Bíblia toda, o ano todo, e terminamos o livro de Apocalipse, essa mensagem, lembrando que Deus vai fazer novas todas as coisas. Como nós aprendemos nesse ano? Como nós aprendemos? E hoje aprendemos um pouco mais. Pai, eu quero que toda essa igreja que está aqui essa manhã e todas as pessoas que Tu tens nos dado para pastorear possam entrar na cidade pelas portas, possam participar e herdar tudo. Eu não quero que ninguém aqui fique de fora, mas não depende de mim e também não depende de Ti, Senhor. Depende de cada um de nós. Fala no coração das pessoas. E Pai, nós vamos abrir esse altar não para orar por enfermidades, nem por bênçãos, mas para reconciliação, restauração, vida com Deus. Há pessoas que precisam de vir nesse altar para reentregar a sua vida para o Senhor. Há pessoas que precisam de vir nesse altar para dar a sua vida para Deus pela primeira vez. Eu gostaria muito de você ser batizado nesse próximo domingo. Nada impede se você nessa manhã entregar o seu coração para Jesus. E aos demais, eu quero que você saia daqui da igreja com aquela palavra que nós lemos: continue o justo a fazer justiça, continue o santo a santificar-se. Se você é crente, salvo em Jesus Cristo, vale a pena servir ao Senhor, porque breve Ele vai fazer novas todas as coisas. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.
O altar está aberto. Se você precisa de oração, podem abrir as portas. O culto está terminado. Se qualquer pessoa precisar de oração, nós estamos aqui para ministrar na sua vida. Deus abençoe. A paz do Senhor Jesus. Só não queria que ninguém viesse aqui para o altar, a não ser que viesse para ser orado.